Nem tudo são flores no voluntariado. E nesse vídeo eu vou te contar o porquê. Então, se você quer saber, continua no vídeo, deixa o seu like e vamos nessa. Eu vou te falar sobre algumas situações que eu passei em voluntariados. Vou começar com duas situações que eu passei num voluntariado em uma fazenda na Alemanha. É claro que o lugar em si não tem nada a ver com as pessoas que frequentam lá, mas vira e mexe eu percebi que chegam algumas pessoas um pouco problemáticas, mas como não tem como saber, a gente só percebe isso quando acontece algo, né? Quando a pessoa estoura, e aí você vê que ela tem sérios problemas, vamos dizer assim. A primeira situação foi a seguinte: chegou um cara do Chile, ele era um cara bem marrentão e tal, meio folgadão e tudo mais, calça caindo naquele estilo, e ele dormia no meu quarto. Quando você entrava à direita, a primeira cama era minha, a cama seguida era dele. E ele implicava comigo, falava que eu roncava muito, todas as noites ele falava que eu roncava. Só que eu perguntei para a galera do quarto, porque tinha outros brasileiros, e nenhum deles me ouviu roncar em nenhum momento. Então era só esse cara que implicava comigo. Mas até aí, tudo bem. Teve até um dia, inclusive, que ele falou que ele acordou de madrugada e puxou o meu pé para eu parar de roncar. E eu falei para ele que eu não tinha percebido, porque se eu percebesse, provavelmente a gente teria brigado aquela noite. Porque, pelo menos eu quando acordo de mau humor. Ainda mais quando você acorda contra a sua vontade. E teve um dia que eu voltei, né, dos trabalhos do voluntariado, entrei no quarto e ele estava mais ou menos sentado na cama e olhando para o chão, parado, literalmente parado, assim. Até aí, tudo bem. Imaginei que estava pensativo, não sei. Mas aí peguei minhas coisas, fui para a cozinha, onde os voluntários se reuniam e tudo mais para fazer brincadeira, alguns jogos. E eu passei, foi mais de 40 minutos, mais de uma hora lá. Quando eu voltei no quarto, ele estava exatamente do mesmo jeito. Sentado, parado, olhando para o chão. Do mesmo jeito ele ficou. Nisso, entrou um outro brasileiro no quarto. E ele também percebeu. Então eu olhei para a cara dele, ele olhou para mim e a gente saiu do quarto. E eu perguntei, cara, esse cara aí? Ele falou, meu, ele tá bem estranho. Eu vou dormir com o olho aberto e outro fechado, porque não dá para confiar. Então foi algo bem esquisito mesmo. E em resumo, a gente passou um tempo lá, porque lá a galera dormiu um pouco tarde, né? Galera jovem, então ia dormir meia-noite, 1 hora da manhã. E eu lembro que a gente entrou no quarto e ele estava na mesma posição. Todo mundo foi dormir e ele ficou sentado na cama, parado, olhando para o chão. Até aí tudo bem. No outro dia, enquanto eu estava andando dentro da fazenda, eu vi ele numa rua parado com as malas dele. Normalmente quando isso acontece é quando chega alguém ou quando eles vão levar alguém que vai embora. E eu percebi que chegou um carro e ele entrou e foi embora. Não entendi o porquê disso ter acontecido. E no outro dia vem a seguinte notícia. Eu não cheguei a receber, porque apagaram a tempo, mas falaram que ele mandou um vídeo no grupo onde tinha todos os voluntariados e alguns mentores que tomavam conta dos voluntários. Ele mandou um vídeo gravando, né, o seu rosto, contando coisas que ele já fez na vida dele e alguns problemas que ele tinha. E aí é que começa a ficar um pouco estranho. Ele falou que em uma situação em que a irmã dele estava dormindo, ou do pai, não sei, e ele mexeu no corpo dela e mexeu nas partes íntimas dela. Isso se tratando da irmã dele. E continuando no vídeo, ele falou que ele tinha um hábito estranho, que era do alguns amigos dele e a deles enquanto eles estavam dopados. E nisso tinha muitas voluntárias mulheres na fazenda. Quando a mentora viu isso, imediatamente ela apagou o vídeo. Só que algumas mulheres já tinham visto o vídeo dele. Outras, que têm a opção de baixar automático no WhatsApp, também já tinham visto. Inclusive, tinham um vídeo salvo. Uma delas me mostrou esse vídeo.
E realmente foi isso mesmo que ele falou. Ele começa falando que eram problemas que ele tinha na vida dele. E começou falando da situação com a irmã, no qual ele pegou nas partes íntimas dela, enquanto ela estava dormindo, ou me lembro. E depois falou do que ele fazia com os melhores amigos dele, que era do e depois a pegar em partes íntimas deles, enquanto eles estavam dopados. Então, depois disso, eu fiquei um pouco tenso, porque ele dormia na cama do lado da minha, e uma noite antes dele ir embora, ele estava daquele jeito, parado, sentado, olhando para o chão. Provavelmente foi porque ele mandou um vídeo e ele sabia que ele seria convidado a se retirar daquele lugar após mandar aquele vídeo. Então talvez ele esteja pensativo, tenha ficado pensativo por conta disso. Isso foi uma situação. Seguindo, teve um outro dia, era uma noite, tinha poucas pessoas na cozinha, eu estava sentado mexendo no celular. Uma jovem, não lembro de qual país que ela era, ela abriu a geladeira, procurou algo e não encontrou. E foi aí que, não encontrar o que ela estava procurando, ela teve um surto. Simplesmente, ela surtou. Ela começou a bater a porta da parede muito forte, começou a dar soco na parede, batia a porta dos armários. Todo mundo simplesmente parou e ficou olhando. Ela subiu a escada para o andar de cima, deu soco na parede, começou a bater a cabeça na parede, subiu, voltou, começou a dar soco na geladeira de novo, batia a porta da geladeira e dar cabeçada na geladeira. E todo mundo paralisado, sem entender o que estava acontecendo. E aí teve um mexicano que ele foi falar com ela o que estava acontecendo. E ela disse que ela tinha comprado um queijo, tinha guardado na geladeira e que esse queijo não estava mais lá. Só que era uma regra da casa. Alimentos colocados na geladeira, você deveria colocar uma data. Porque se não tivesse data, 3 dias depois, eles retiravam para não estragar e estragar os outros alimentos que estavam dentro da geladeira. Então, provavelmente o dela ela não tinha colocado data e jogaram no lixo. Mas a questão é, você imagina se ela tivesse descoberto quem tinha jogado os alimentos fora naquele dia da geladeira. No surto que ela estava, se ela descobre quem foi, ela tinha uma cozinha com vários equipamentos, várias facas afiadas, e poderia ter acontecido algo bem pior. E pelo que eu percebi, não era algo tão comum, mas de vez em quando apareciam alguns jovens problemáticos nessa fazenda. Eles deixam bem claro no perfil que se você tem algum problema psicológico ou algo do tipo, para você não ir para lá. Só que pessoas que têm problemas da cabeça, elas não dizem que elas têm problemas. Você só vai perceber quando acontece algo e a pessoa de fato se expõe, como o jovem do Chile fez, ou quando a pessoa surta, como essa jovem fez na cozinha. Então isso foram 2 situações que eu passei na Alemanha, que eu presenciei, e eu perguntei para as pessoas que moram lá há mais tempo se isso era normal de acontecer ou não, e falaram que não era comum, porém, vez ou outra, chegava algum jovem meio problemático que eles tinham que pedir para se retirar. Falaram que teve uma vez que teve um jovem que surtou e saiu correndo pelado por toda a fazenda. Eu fiquei sabendo de uma outra história, onde rolou uma de 12 jovens, sendo 7 meninas, 5 rapazes. Eles foram para o meio da floresta, os 12, e começaram a ter relações sexuais. Eu perguntei para uma das pessoas, uma brasileira que mora lá, inclusive, e ela não só confirmou, como ela foi uma das pessoas que participou dessa suruba. Então, quando você for para alguma fazenda em algum país, alguma fazenda isolada de tudo, e se for uma fazenda com muitos voluntários, tome cuidado, porque lá você vai conhecer todo tipo de gente, desde as mais boazinhas até as mais perturbadas. E eu falo isso por experiência própria e por ter vivenciado essas situações. Então, tome cuidado.